Olá, alunos do Papa Paulo VI, primeirão aí, função exponencial. Que é a professora Carla, matemática. Habilidade: conhecer as funções exponenciais e suas propriedades relativas ao crescimento ou decrescimento. Vamos estudar propriedades, gráfico, exemplos para fixar a habilidade. A função exponencial é uma função para explicar numericamente desde fenômenos biológicos até fenômenos físicos complexos, como a transmutação radioativa. Propriedades. Galera, quando eu tiver qualquer função f dos reais, tal que reais, da forma f de x é igual à base a elevado a x, com a maior do que zero e o a diferente de 1. O gráfico da função exponencial ficará assim. Eu vou pegar esse exemplo, f de x é igual a 2 elevado a x, então eu vou atribuir valores para x. Atribuindo valores para x, eu sei que quando x vale menos 2, eu elevo o 2 a menos 2. Eu não consigo trabalhar com expoente negativo, então eu tenho que inverter. Toda vez que o expoente é negativo, eu transformo em uma fração, onde ficará 1 sobre 2 elevado a 2, que o resultado é 1/4. 1 dividido para 4 pessoas, 0,25. Meu par ordenado é menos 2 e 0,25. Valor de x e y. Quando o x vale menos 1, eu substituo por menos 1, né, o expoente. Fica 2 elevado a menos 1, também o expoente negativo. Não consigo trabalhar. Então, eu inverto, vira uma fração, onde é 1 sobre 2 elevado a 1. Resposta, 1/2. Que é 0,5, y 0,5 para os ordenados menos 1 e 0,5. Quando x vale 0, substituo 2 elevado a 0, toda vez que qualquer número elevado a 0 é 1. Para o ordenado, 0 e 1. X valendo 1, 2 elevado a 1 é igual a 2, y é 2, para o ordenado, 1 e 2. Elevado a 2, 2 elevado a 2 é igual a 4, y é igual a 4, para o ordenado 2 e 4. Elevado a 3, 2 elevado a 3 é 8, para o ordenado y é igual a 8, para o ordenado 3 e 8. Nesse caso, o meu gráfico ficará assim. Primeiro para o ordenado, menos 2 e 0,25. Gente, menos 2, eu vou ligar ele com 0,25. Quase perto do zero. Então, está entre 1 e 0, 0,25, ok? Aí eu ligo, encontrei o meu pontinho aqui. Quando for menos 1 e meio, então ele está aqui, olha. Esse pontinho está com meio de y. 1 para y, né? Quando x é 0, 1 para y. Cruza o eixo y no 1. 1 para x, 2 para y. 2 para x, 4 para y. 3 para x, 8 para y. Ligo os pontos, eu tenho essa curva. E essa curva ela é o quê? Crescente. O gráfico ele é crescente. Por que ele é crescente? Porque a minha base aqui, ó, ela é um valor maior do que 1. E diferente de 1, é lógico. Não cruza o eixo x, nunca cruza o eixo x, ok? Nesse caso. Intercepta o eixo y no ponto 0 e 1, ok? Então, agora eu tenho um gráfico onde a minha base é um número decimal, que é maior do que 0 e menor do que 1. Nesse caso, eu tenho aqui, g de x é igual a 1/2 elevado a x. Professora, por que você colocou entre parênteses? Porque ambos os números, tanto o numerador como o denominador, está elevado a x. Vou substituir novamente, igual aquele caso anterior. Quando x vale menos 2, eu coloco 1/2 elevado a menos 2. Eu consigo trabalhar com expoente negativo? Não. O que eu faço? Eu inverto. Quem estava no denominador, vem para o numerador. Quem está no numerador, vem para o denominador. Então, fica 2 dividido por 1 é 2, né? Elevado a 2, resposta 4.
y é igual a 4, onde o par ordenado é menos 2 e 4. Quando x vale menos 1, a mesma coisa, o expoente negativo, eu não consigo trabalhar. Esse 1/2 eu inverto, ficando 2 em cima, 1 embaixo e o expoente passa a ser positivo. 2 dividido por 1 é 2, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, que é 2. Y é 2, é para os ordenados x menos 1, y2. No caso do x elevado a 0, qualquer número elevado a 0, professora, mas é um número decimal, é uma fração. Elevado a 0 sempre vai dar 1, não importa, tá? Então, resposta 1, y é igual a 1, 0 e 1 é o par ordenado. Quando for 1, 1,5 elevado a 1, continua sendo ele mesmo, 1,5, e resposta 0,5. Posso deixar em fração? Você pode. A professora demonstrou dessa maneira porque eu acho mais fácil encontrar no gráfico. 1 e 0,5. Quando x é 2, 1,5 elevado a 2 dá 1 quarto. Como assim, professora? 1 elevado a 2 é 1. 2 elevado a 2 é 4. Tanto de cima como de baixo, eu resolvo com a potência 2. O expoente 2. Então, vai dar 0,25 y. E meu par ordenado é 2 e 0,25. Quando o expoente, o valor de x é 3, meu expoente aqui é 3, desculpa, aí, é 1/2 elevado a 3, que vai dar 1/8, que é igual a 0,125, y 0,125. Professora, como que eu leio esse daqui, 0,5? 5 décimos. Como eu leio 0,25? 25 centésimo. Como eu leio esse número? Como eu posso falar desse número aqui? 125 milésimos, ok? Então, meu par ordenado é 3 e 125 milésimo. Meu gráfico ficou dessa maneira. Então, quando x é menos 2, x é menos 2. Eu vou encontrar quem? Eu encontro o valor de y4, pontinho aqui. Quando x é menos 1, x é menos 1. Eu encontro o valor de 2 para y. Quando x é 0, pontinho sobre o eixo y no 1. Quando x é 1, positivo, eu encontro meio. Quando x é 2, aqui teria um pontinho também, seria 0,25. E quando x for 3, olha, chegando bem próximo do eixo x, será 0,125 aqui nesse caso, certo? Gente, essa função aqui, ela é decrescente. Pensa, estou aqui, olha, num skate eu posso descer essa rampa. Então, é decrescente. Não cruza o eixo y, nesse caso, nunca cruza o eixo y, tá? Chega perto do eixo y, mas não cruza, tá vendo? Olha, que ele não tá no eixo y, não tá cruzando, nem encosta, tá? Tá quase encostando, mas não encosta. E o ponto que cruza o eixo y sempre é 0 para x e 1 para y, no valor de 1. Agora eu vou deixar um vídeo para vocês aqui, olha. Nesse caso eu estou aqui com o GeoGebra aberto. Eu tenho aqui a minha barra, certo, de ferramentas e tenho o campo de entrada. No campo de entrada, eu vou clicar F, digitar F de x. O campo de entrada vai colocar F de x a base A, igual a base de A elevado ao expoente. Eu tenho que colocar o sinal de circunflexo, o chapeuzinho, certo? E o x. E aperto Enter. O que acontece? A minha base é 1. Nesse caso que a minha base é 1, 1 elevado a x. 1 elevado a x não aparece uma função exponencial aqui, o gráfico da função exponencial, porque a base nunca pode ser 1. O que acontece? É uma reta, ok? Olha aqui, o f de x é uma reta. Vou mudar essa cor para vocês observarem a cor vermelha. Prontinho? Olha lá, retinha. É uma constante. Agora eu vou mexer aqui no meu cursor e vou deixar o número menor do que 1, olha só. Coloquei 0,7. O que aconteceu com 0,7? É um número maior do que 0 e menor do que 1. A minha parábola, onde está o f aqui? Olha minha mãozinha aqui, meu cursor. Onde está aqui, ó, no x,
no F, se eu pego o meu skate e subo aqui, o que vai acontecer? Eu vou descer, então isso é uma função decrescente. Porque o meu A, minha base, é maior do que 0 e menor do que 1. Agora eu vou mexer aqui, olha. Opa, chegou a 0. Cadê ela? Ela não está aqui. Ela está aqui, olha, vermelha aqui, sobre o eixo X. Então, toda vez que a minha base for 0, não existe uma função exponencial. E o número negativo? Também não, tá vendo? Nem aquela retinha aqui constante apareceu. Não existe. Ah, professor, então só existe se o número for maior do que 0. Está chegando no 0, 0,3 apareceu minha função exponencial. 0,5 também. 0,7, 0,8, entendeu? Chegou em 1, não existe função exponencial com base 1. Nesse caso, aumentei, maior do que 1. 1,3, olha lá, minha base A, 1,3, olha lá. 1,3 elevado a x. Aparece a função exponencial. Quando o número é maior do que 1, observe, eu estou com o skate aqui. O que eu tenho que fazer? Eu vou conseguir deslizar nessa rampa se eu estou aqui embaixo? Não. Certo? Eu vou subir a rampa, mas não consigo deslizar-la, porque ela é crescente. Então, se é crescente, eu tenho que ter algo para apoiar-me e eu conseguir subir isso aqui, porque com o skate, não, só tende a descer. Então, ela é crescente. Então, quando a base for maior do que 1, sempre a minha função é crescente. Olha, vai aumentando o número, olha, e vai se aproximando do eixo Y, ok? Olha lá, viu? Até chegar no 5, porque eu coloquei o intervalo de menos 5 a 5. Olha lá, certo? Agora eu vou demonstrar para vocês com os pontos. Eu vou deixar aqui no 2. Eu gosto muito de trabalhar com essa base 2, porque é uma base fácil, né? 2 multiplicado por ele mesmo. Quantas vezes fica fácil esse cálculo. Vou colocar o pontinho, tá vendo aqui meu cursor? Eu estou aqui, ó, no ponto A. Clico nele, certo? E venho aqui sobre o eixo. Eu quero o quê? Base 2 elevado a x. Se eu tenho o x valendo 2, então aqui, ó, x valendo 2. O meu ponto estará no 4. 2 e 4. Nesse caso, eu estou aqui com o GeoGebra. Então, galera, não vou dar continuidade, vou deixar para vocês esse material. Ao observar, percebemos que quando a base for um número maior que 0 e menor que 1, 0 menor do que A menor do que 1, a base a função é decrescente. Quando a base for um número maior do que 1, a função é crescente. Exemplos. Observe as funções abaixo e informe se a função é crescente ou decrescente. Eu tenho essa função aqui. Observe essa base. A base é 3. 3 é maior do que 0? Sim. Então, a função é crescente, porque a base A é igual a 3 e A é maior do que 1, professora. Nesse outro caso, eu tenho essa outra função g de x, é igual a 1/3 elevado a x. A base é 1/3. Se é uma fração ou um número decimal, essa base, a minha função é decrescente. A é igual a 1/3, que é aproximadamente 0,33333 até o infinito, onde A é menor, o A ele é maior do que 0 e A é menor do que 1. Nesse outro caso, eu tenho h de x é igual a 0,4 elevado a x. A minha base é 0,4. 0,4 é um número inteiro? Não, é um número decimal. É positivo? Sim. Logo, a minha função aqui ela é crescente, porque A é 0,4, que é igual a 4 décimos. Olha só, posso transformar em fração também, que é o número que eu vejo, 4. 4 décimos, 4 sobre 10. A é maior do que 0 e A é menor do que 1. Nesse outro caso, I, a função I aí, I de x é igual a 55 elevado a x. A minha base é 55. 55, ele é maior do que 1.
Se o número é maior do que 1, a função é crescente. A igual a 55, A maior do que 1. Ok, alunos? As funções se cruzam no mesmo ponto, sendo que f de x é crescente e g de x é decrescente. Observem aqui. Eu tenho f de x, 2 elevado a x, né, que eu demonstrei para vocês quase agora, e g de x, 1 meio elevado a x. Ambos cruzam no mesmo ponto. Quem é esse ponto? É o valor de 1 no eixo de y. Professora, sempre vai cruzar no 1? Sempre. Dessa forma aqui, nessa modelagem, sempre vai cruzar no 1. O gráfico da função exponencial sempre não cruza o eixo x e se localiza no primeiro e no segundo quadrante. Ele cruza eles cruzam o eixo y no 1, nunca cruza o eixo x, tá vendo? Olha, se aproxima do eixo x, tanto o verde como o vermelho, mas não cruza, e ele sempre está no primeiro quadrante e no segundo quadrante. Um exemplinho para vocês, igual ao seu gráfico da função dada, y é igual a 3 elevado a menos 2x. Nossa! Pessoal. Professora, mas dessa maneira está difícil. Vamos ver se está difícil? Façam uma tabela e atribuam valores. Sempre a professora gosta de atribuir valores menos 2, menos 1, 0. Nesse caso, eu coloquei 1,5 para vocês observarem a operação também. 1 e 3. Aí eu vou pegar 3 elevado a menos 2. Ah, professora, você falou que não pode trabalhar com expoente negativo. Não pode mesmo. Então, o que eu faço? Eu inverto. 1 fica em cima, que estava aqui embaixo no denominador é 1. Quando ele não está aqui, eu sei que é 1. Embaixo dele, 3 elevado a 2 elevado a x. Então, vamos lá. Substituindo x por menos 2, vai ficar 1 sobre 3 elevado ao 2, certo? Multiplicado por x. O x vale menos 2. Então, 2 vezes menos 2, menos 4. Ah, agora, professor, essa base aqui, o número que está no denominador, ele tem a base 3, mas o expoente é menos 4. O que eu faço? Inverte de novo, porque eu não posso trabalhar com expoente negativo. Aí ele vem aqui para cima e fica no numerador, fica 3 elevado a 4. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Y é igual a 81. Eu tenho meu par ordenado, menos 2 e 81. Quando x é menos 1, eu substituo onde está o x por menos 1, tá vendo? Então, vai ficar 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, vai ficar 1 sobre base 3, no denominador aí, elevado a menos 2. Eu não posso trabalhar com esse expoente negativo. O que eu faço? Eu inverto. Então, vai ficar 3 elevado a 2 e a resposta é y igual a 9. Para ordenado, menos 1 para x e 9 para y. Quando o valor do x é 0? Vamos lá. 1 sobre 3 elevado a 2, que multiplica x. Nesse caso é 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. 3 elevado a 0. Eu também posso colocar aqui em cima dessa maneira, que eu sei que vai ser 1. Porque 1 dividido por 1 é 1. Nesse outro caso, eu tenho um meio aqui. Então, vou substituir onde está o x por 1 meio. Então, vai ficar 1 sobre 3, base 3, elevado a 2, vezes 1,5. Gente, eu tenho 2, que eu vou multiplicar por meio. Eu vou obter quanto? Vou obter 1, certo? Então, vai ficar 3 elevado a 1. Então, vai ficar no numerador 1, denominador 3. 1 dividido por 3 é aproximadamente 0,3333, tendendo ao infinito. Então, x é 1 meio para ordenado e y 0,333. Dízima periódica, né? Quando x vale 1, eu vou substituir o x por 1. Então, vai ficar 3 elevado a 2 vezes o 1 agora. 2 vezes 1 é 2. Mantenho o denominador 1 e no numerador 1, denominador 3 elevado a 2, que é 1 nono. Dividindo 1 por 9 vai dar 0,111, uma dízima periódica aí, que o 1 se repete aí nesse período. Então, eu tenho aqui para ordenado 1 e 0,1. Quando x vale 2,
Eu vou substituir o x por 2 aqui, olha. Então, vai ficar 2 vezes 2, que é 4. Então, vai ficar numerador 1, denominador 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 eu já resolvi aqui em cima, dá 81. Então, é 1 sobre 81. Se eu dividir 1 por 81, vai dar 0,01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tendendo ao infinito. É bem legal. Então, eu sei que é 2, x é 2 o par ordenado, e o y é 0,01. Como fica esse gráfico? Opa! Olha para esse gráfico. Ele é crescente ou decrescente? Então, ele tende a descer nessa rampa. Se ele tende a descer nessa rampa, ele é decrescente. Orientações, gente, realizar atividades que está no formulário, tá? Este material também ficará disponível para consultas. Obrigado pela atenção. Um grande abraço da professora Carla.